Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto e a história de hoje é Um Amor para Recordar. Mês de junho, quermesse, festa junina, quentão, vinho quente, correio elegante e barraca do beijo. Eu e os meus amigos adorávamos as quermesses. Vivíamos saindo de uma e entrando em outra. Era tanta garota bonita que meu coração se apaixonava por todas, e eu era um verdadeiro garanhão. Os meninos diziam que eu era o mais bonito da turma. Para falar a verdade, acabei acreditando naquilo e me tornei até um pouco exibido. As meninas corriam atrás de mim e eu as desprezava. Tinha uma garota que havia estudado comigo em todas as séries e eu achava um pouco esquisitinha. Ela usava óculos, aparelho nos dentes e sempre de cabelo preso, completamente sem sal. Quando os garotos queriam me irritar, falavam que a Fátima gostava de mim e que eu ia acabar me apaixonando por ela. Nessa hora, eu queria morrer de raiva e fazia até o sinal da cruz para que aquilo não fosse verdade. Poxa, eu era tão popular, bonito, que seria até um castigo me apaixonar pelaquela esquisitinha da escola. Teve um domingo que eu fiquei com 3 garotas diferentes e aquilo para mim era o máximo. Coitado dos meus amigos, porque era só eu chegar que as meninas que estavam afim dele desistiam tudo por conta da minha beleza. Chegou mais um final de semana e lá fomos nós para a quermesse. Neste dia, me bateu uma vontade gigantesca de tomar uma bebida quente, que fui até a barraca das bebidas. Para minha raiva, a esquisitinha veio me atender. "Qual é o seu pedido?" Não respondi. Simplesmente dei meia volta e fui procurar por outra barraca. Mas não teve jeito, tive que voltar lá, pois para minha infelicidade, aquela era a única barraca das bebidas. Fui e pedi um quentão, mas desviei os olhos, só para não olhar para a cara dela. Fátima então me entregou a ficha e eu saí como se ela não existisse. No meio do caminho, encontrei meus amigos, que estavam indo comprar um quentão. Como eu já tinha comprado o meu, não voltei com eles e fui dar uma voltinha. Aquela quermesse estava muito chata, sem nenhuma garota interessante. O pessoal eram os mesmos e definitivamente resolvi chamar meus amigos para irmos embora. Quando cheguei no local, eles começaram a me chatear com a história da Fátima. Meu sangue começou a ferver. "Olha lá, a sapinha esperando o beijo do príncipe", disse um dos meninos. "Vocês vão formar um lindo casal", zombou o outro, se rachando de rir. Mesmo irritado, eu olhei para aquela garota trabalhando na barraca e senti alguma coisa diferente. Ela estava lá atendendo as pessoas, sendo simpática. Era injusto aquilo que eles estavam fazendo. A semana passou e eu pensei em Fátima quase todos os dias. Ela não saía da minha cabeça por nada. No sábado, meus amigos resolveram fazer um outro tipo de diversão e eu não quis ir. Disse que ia ficar em casa assistindo algum programa de TV com a minha mãe e minha irmã e que também tinha combinado com elas de ir à missa no domingo de manhã. Na verdade, eu queria vê-los longe de mim. Naquele dia, eu parecia possuído. Eu estava agitado, ansioso, louco para chegar logo às 7 horas da noite. Tomei um banho, coloquei um perfume, a melhor camisa que eu tinha e fui para a quermesse sozinho. Eu precisava ver a Fátima,
olhar nos olhos dela e saber o que eu tinha sentido no final da semana passada. Eu queria desencanar, tirar aquela menina da cabeça. Quando eu cheguei na barraca que a Fátima trabalhava, para minha surpresa, ela não estava. Como assim? Criei coragem e perguntei para uma senhora: onde estava a mocinha que entregava as fichas? A mãe dela faleceu e ela não vai mais vir trabalhar. Eu me senti comovido e naquele momento eu só pensava em ir até a casa dela. Eu sabia onde ela morava e não custava nada descer até lá e dar um olá, perguntar se ela precisava de alguma coisa. Foi o que fiz. Desci a rua quase que correndo. Ao chegar lá, somente a luz da televisão da sala estava acesa. Criei coragem e bati palmas. O pai de Fátima abriu a porta e perguntou o que eu queria. Será que eu podia falar com a sua filha? Perguntei tímido. Um momento, respondeu ele. Fátima saiu porta fora e veio me atender. Oi, tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Perguntou ela curiosa. Não, na verdade, eu vim aqui te perguntar se você está precisando de alguma coisa. Eu soube que a sua mãe faleceu. Ela segurou o choro e me respondeu. Nossa, obrigada pela sua preocupação, mas está tudo bem. A gente vai se virando como pode. Você quer conversar? Hoje não, obrigada. Posso passar aqui amanhã para a gente conversar? Perguntei eu insistindo. Olha, amanhã eu vou estar ocupada. E depois de amanhã? Também. E na semana que vem? Talvez eu também esteja ocupada, respondeu ela com um sorriso no rosto. Tá bom. Então eu fico aguardando você se desocupar. Boa noite. Boa noite. Eu não conseguia parar de pensar em Fátima. Parecia uma praga. E o pior foi que ela não me deu a mínima. Eu imaginei que ela fosse se jogar em meus braços, querer os meus beijos, e nada disso aconteceu. Fátima parecia não se interessar por mim. Fui de novo na casa dela, e da janela mesmo ela me atendeu. Você está desocupada hoje? Perguntei brincando. Na verdade, eu estou muito ocupada, mas posso abrir uma exceção para você hoje. Não sei porquê, mas eu vibrei de alegria. Fátima veio me atender e eu percebi que ela tinha passado um batom. Esse batom combina com você, eu falei. Fátima então sorriu. Quer dar uma volta na praça? Pode ser. Eu estava tão emocionado de estar ali com ela que parecia até um bobo da corte. Fátima era cheirosa, legal, divertida, alegre e animada, que eu me apaixonei imediatamente. Ela me completava e eu enxergava nela uma beleza tão grande que ela passou a ser a única mulher que eu achava bonita. Pedi Fátima em namoro e começamos a namorar. Meus amigos até tentaram zombar da nossa relação, mas eu cortei as brincadeiras e pedi respeito. Eles entenderam e passaram a nos respeitar como casal. Nós formávamos um par perfeito e tínhamos uma sintonia gigantesca. Namoramos por 2 anos. Depois terminamos. Começamos outros relacionamentos e quando nos encontrávamos, ainda sentíamos o mesmo frio na barriga. Eu tinha ciúmes de Fátima com os outros rapazes. Dentro de mim eu pensava, ela é minha e ainda vai ser minha. O
O namoro de Fátima estava tão sério que logo eu recebi o convite do seu casamento. Ela teve a ousadia de me convidar. Mais ousadia ainda teve eu, porque eu fui só para olhar nos olhos dela e ver se ela iria ter a coragem de se casar com aquele cara que não era eu. Por incrível que pareça, ela teve essa coragem. Por 3 anos eu sofri aquele amor e desisti de gostar de Fátima. Resolvi sair de casa e fui num barzinho me distrair, porque eu queria conhecer alguém diferente e que não soubesse nada de mim. Não chamei nenhum dos meus amigos. Eu queria tudo novo, amigos novos e quem sabe, talvez, um novo amor. Sentei numa mesinha qualquer e pedi uma bebida, e para piorar a minha situação, o cantor só me empurrava mais para o buraco. Era cada música que eu fiquei mais desanimado ainda. Decidi ir embora e fui pagar a conta, e quando olhei pelo espelho da parede, vi uma mulher sentada em uma das mesinhas e pensei: nossa, parece a Fátima. Deve ser loucura da minha cabeça. Disfarçadamente me aproximei daquela mesa e falei: Fátima? Ela olhou para mim: Renato? O que você está fazendo aqui? Ué, eu que te pergunto. O que você faz aqui, garota? Ela sorriu. Eu estou com umas amigas. Eu me separei. Se separou? Disse eu puxando a cadeira. A gente não se completava. Era tipo sol e lua, sabe? Foi a melhor coisa que eu fiz. A gente ficou ali conversando um pouquinho, até que as amigas dela retornaram do banheiro. Bom, eu já vou. Parece que as suas amigas estão voltando, e eu também não quero atrapalhar a sua noite. Fátima balançou a cabeça e deu um sorriso tão lindo que eu me apaixonei de novo. Faz o seguinte, me leva daqui contigo e eu te garanto que você vai me fazer a mulher mais feliz dessa terra, disse ela olhando em meus olhos. Eu não resisti àquele pedido e não só a levei dali, como estamos juntos até hoje.